professora. Professora velha, acostumada a berrar. E mãe, e pior, mãe, que é acostumada a mandar arrumar quarto. Bem, boa noite, pessoal. Bem-vindos à Fundação Cultural Badeschi. A gente está aqui hoje recebendo a roda de conversa para ouvir a Juliana, podendo falar sobre o trabalho dela. E um momento muito importante, eu acho, para todos. Alguns informes, né? Nós agora sábado teremos uma visita mediada, guiada, né? E a Simone Bobs é a que vai fazer essa mediação junto com a Ju. Então, uma visita pelo espaço, né, no sábado de manhã às 10 horas. Quem quiser participar está convidadíssimo. A nossa próxima exposição é da Adriana Hernandes, Domesticar. Tá? E também na próxima semana abre as inscrições para o curso de curadoria da Camila Nunes. Então, atentos ao nosso site, nossas redes sociais ali, porque são inscrições, são vagas limitadas. Se alguém tiver interesse em participar, só se inscrever, tá bom? Passo a conversa, eu falo então para a curadora e para a artista. E novamente obrigado pela presença de todos. Senhoras e senhores, boa noite. Eu estou aqui para fazer uma coisa muito difícil, que é passar a palavra para a artista. Com a palavra, Juliana Hoffmann, a artista que sem a qual essa exposição não existiria. É isso. Todo mundo conhece, sou professora velha, então nem dispensa apresentações. Aí a Juliana, mas assim, merece esse destaque de artista que deu lugar à primeira exposição de uma artista mulher que ocupou a casa inteira. A gente teve outras ocupações de casa, mas essa é a exposição que é uma artista que ocupa a casa e o jardim. Quando eu digo a casa inteira, é até a última sala do andar superior. Isso aconteceu por 3 vezes anteriores, essa é a quarta, e é a quarta junta. É a quarta vez que se ocupa a casa, a primeira vez que é uma artista mulher. Então, com a palavra, a Juliana. Boa noite, pessoal. Queria agradecer a todos a presença, né, nesse dia friozinho com chuva. E, bom, a Rô foi a curadora também, junto com o Raul Antelo da exposição. E eu pensei assim, eu vou fazer uma pequena apresentação, um pouquinho sobre a minha formação, as minhas inspirações. Depois, em seguida, eu já entro nas imagens da exposição e vou passar sala por sala e falando um pouquinho. É tipo uma conversa, vocês podem ir perguntando, ok? Vamos lá. Eu queria começar agradecendo a Fundação, né, por ser, o Denilson e toda a equipe por viabilizar essa exposição, a equipe de curadores e todos que trabalharam junto ali, foi uma equipe grande, né? Então, é um trabalho coletivo essa exposição. Então, vamos lá. Bom, pode passar, Bi. Uhum. Os objetos contingentes de Juliana Hoffmann pautam-se por um novo realismo que toma a vida como campo de potenciais explorações. Raul Antelo. Juliana Hoffmann nos oferece uma exposição sofisticada, a qual, por sua vez, requer nossa sensibilidade e capacidade de reflexão. Diante de suas obras, estamos sempre às voltas com a pergunta: o que é isso? O que isso nos demanda? Para onde deseja nos levar? Rosângela Xerê. Pode passar. Então, só é viva a imagem que ao nos olhar, obriga-nos a olhá-la verdadeiramente, de Dilberman. Minha formação. Aprendi na infância a costurar, bordar e fazer tricô e fazer crochê com a minha avó e minha mãe materna. Minha avó materna e minha mãe. Cresci entre escritores, pensadores e escritores amigos de meu pai. Um imenso privilégio, mais do que uma faculdade. O poeta Ronald, Péricles Frade, Odemar Olsen e meu pai, Ricardo Hoffmann, se encontravam com bastante frequência, sempre na casa de um deles e com a filharada toda junto. Eu ficava dividida entre ir brincar com as crianças ou ficar ali ouvindo eles. Confesso que preferia ouvi-los. Esse ambiente marcou em mim a força, a profundidade e a liberdade da arte e da criação. Depois de algumas hesitações, eu mergulhei de cabeça nesse mundo.
O ensino médio, eu fiz a Escola Técnica Federal aqui na Mauro Ramos, curso de estradas. Depois, na graduação, eu fiz Engenharia Civil. Eu trabalhei apenas um ano, né? Depois eu desisti, porque na época eu já pintava, eu já expunha. Só que, assim, adolescente, era muito nova, a arte, eu já tinha consciência que a arte aqui não era possível viver de arte. Então, assim, não, vou ter uma vida normal e a arte eu faço no final de semana. Só que daí trabalhei um ano com cálculo estrutural no escritório do Twin, e daí eu vi que era impossível, né? Porque eu tinha que assumir um dos dois, porque a engenharia, o cálculo estrutural é de muita responsabilidade, né? Então não podia ficar meia Juliana ali, tinha que ser a Juliana inteira. Daí eu escolhi a arte. Pode passar. Aqui eu trouxe umas imagens assim dos encontros, normalmente eram lá no sítio no Rio Tavares, depois o pai foi para Ratones. Então era assim, né? Nesses encontros assim, eles ficavam ali falando sobre literatura e rindo. Então assim, é mais, como eu falei ali, é mais que uma faculdade, né? Então essa foi a minha formação. Porque tomava uma cervejinha, uns vinhos e a conversa fluía. Então eles falavam de tudo ali. Por exemplo, o Serrono foi um dos primeiros críticos de arte de Santa Catarina. Ele também pintava, tem umas esculturas também. E a casa dele era sempre cheia de quadros, né, a maioria dele. Então, assim, era a minha galeria, o meu museu, era onde eu me formei, né. Então, e o Péricles também, colecionador, então estava sempre comprando as obras, conheci muitos artistas na casa dele, né. Comprava, a gente se reunia, já estava vendo as obras lá na hora. Então essa foi a minha formação. E é um grande privilégio, né, porque nós estamos num momento em que a educação precisa ser revista, né. Eu fico pensando assim, eu não sou uma especialista em educação, mas assim, converso um pouco com o pai, e tipo, a Finlândia tem um modelo bem diferente, né, então eu acho que o nosso modelo está muito engessado, né, não é mais por aí, né. Então eu quis trazer isso aí para dizer assim, para mostrar a importância de se mudar a educação, né? É urgente, é para ontem, porque não está mais funcionando há muito tempo, né? Então, a minha formação foi mais em casa. Dá para passar um pouquinho. Influências e inspirações. O mundo e o livro remetem um ao outro, eterna e infinitamente. Blanchot. Os livros me inspiram e me ajudam a pensar o mundo. Como cresci entre os escritores, a literatura e as artes visuais sempre andaram juntas para mim. Nas artes visuais, minhas primeiras inspirações, naturalmente, foram os artistas catarinenses, pois eu ia nas exposições deles quando criança. Maia Filho, Martim de Aro, Beckett, Cléticos, Assis, Eli Raio. Através dos livros, conheci a obra e a vida dos grandes mestres da pintura. Na juventude, acompanhei o surgimento de Daniel Senise, Nuno Ramos, Adriana Varejão e outros, né, pelas revistas que chegavam por aqui. Quando comecei a pintar, Paul Klee era uma referência para mim, uma grande referência, né? Depois, nos anos 80, Anselm Kiefer começa a chamar minha atenção. Em 2019, eu visitei a Bienal de Veneza e conheci a obra das Teias de Aranha do Tomás Sarraceno. Me encanta o trabalho orquestrado por ele. Gosto demais da forma como a Shiharu Shiota trabalha com as linhas vermelhas e William Kentridge com os livros. Estes são alguns artistas que me vieram à mente agora, entre tantos outros que me inspiram. Hoje a gente tem a internet, então assim, está tudo na mão na hora, né? Claro que não é a mesma coisa que ver ao vivo, mas a gente tem um acesso facilitado. E na minha formação não tinha ainda internet, então foi dessa forma que revistas, livros, pouca viagem na época. Então aqui eu trouxe um Anselm Kiefer, um Paul Klee, passar, Vicky. O Tomás Sarraceno tem um trabalho maravilhoso com as aranhas. Pode passar. Exaltações. Como aconteceu? Bom, a Rosângela Xerém, ela visita com bastante frequência o meu ateliê, né? E acompanha esse meu processo já faz bastante tempo. E há um ano atrás, exatamente um ano atrás, ela convidou o Raul para visitar. Porque o Raul tem essa pesquisa com ruinologia, já publicou livros, então e como eu trabalho com a ruína também, juntar, né, os dois, ele com a palavra e eu com a matéria ali, né, então para complementar o pensamento, os trabalhos.
Então, as adaptações, ela surgiu assim. Daí, no dia da reunião, a Rô já disse, vamos. Então, a Rô é a idealizadora. Vamos fazer uma exposição? Na hora, tudo bem, fomos na empolgação. Mas eu achei que era só empolgação de vida, na hora ali que passou. Daí, um dia ela me liga, Ju, vamos procurar um espaço. Daí, então, começou tudo assim, muito por acaso, né? Daí a gente fez um projeto, trouxe aqui para a Fundação Badeschi, né? Passou pela diretora artístico, pela diretoria, pela comissão curatorial e foi aprovado. A gente começou a trabalhar no projeto há um ano atrás, mais ou menos. Pode passar. As adaptações. Bom, a exposição ela é dividida em 2 espaços, né? As adaptações casa e as adaptações jardim. As adaptações casa, ela abriga as minhas obras da série A Construção do Mundo Moderno, Ruínas. E tem a curadoria de Raul Antelo, Rosângela Xerém e Bianca Tomazelli. Como qualquer outro, faz parte da pergunta, né? Curar é ler. Ler é a singularidade do artista. Ler seus vínculos com a história. Ler as determinações de seu meio, geográfico e social. Ler a sua biografia. E tendo lido, armar com os restos uma ficção. A curadoria nada mais é do que uma ficção. Seu sucesso depende da quantidade e qualidade dos elementos que entram na equação. Quanto maior, melhor, porém, sem nunca asfixiar. A curadoria não esgota a verdade, mostra o plural de todo gesto. Raul Antelo. O Raul hoje não pôde estar presente, está com problemas pessoais, né? Então, adaptações jardim. Convidamos para expor no jardim 9 artistas que há tempo têm um olhar sensível para a natureza e outros seres. São elas Yara Guaschi, Meg Hussein, Lena Peixe, tem fotografia, né? Tá faltando só a Yara Guaschi que estava viajando. Rosana Bortolin, Ilka Barcelos, Sara Ramos, Gea Voss, Clara Fernandes e Laís Fuller. E para o jardim foi formada uma equipe curatorial com acompanhamento da artista Juliana, meu acompanhamento e da Rosângela, com a intenção de aproximar do projeto a professora e curadora Lígia Cesnac e artistas, estudantes e pesquisadores, como Eduardo Andrade, Estela Camilo, Gustavo Scheid, Rainara Sofia e a Vitória Beatriz. Uma mistura de gerações, né? Então tivemos da turma de curadores da casa e do jardim. Eu acredito nessa troca, nessa mistura de gerações. Pode passar, Vicky. Agora aqui já. Bom, aqui trouxe algumas fotos dos trabalhos dos artistas do jardim, né? Sara Ramos, que trabalha, para mim, assim, remete a semente, né? Então, me diga que você possui uma semente e espero maravilhas, o Walt Whitman. A poesia me inspira bastante, eu leio bastante, então eu gosto do Whitman, gosto do Thoreau, Rimbaud, são vários, né? Várias referências. A Laís também. A Laís, ela pega na natureza tudo pronto, assim, eu acho muito poético, muita sensibilidade, então são folhas, são raízes, são sementes, né? Pode passar, Vicky. Ilka Barcelos. Bom, agora vejo... Uma dúvida, aquela foto anterior ali, é uma semente? É cerâmica, cerâmica, que me remete à semente, tá? Então, são artistas que trabalham as questões da natureza, né? Sementes, ninhos, casulos. Ali é a outra foto ali é de sim, uma... sim, é de uma árvore. É cacho de uma palmeira. Pode passar. Isso. A obra da Ilka, ela pegou um tronco danificado por cupins, pela umidade, e acrescentou... são peças de cerâmica o trabalho dela, né? Então ela trabalhou em cima de um tronco que ela encontrou na natureza já pronto. E quando a gente... a Ilka estava contando que quando recebeu o convite, eu estava trabalhando nas ruínas, e ela pensou, mas o que eu vou expor? Bom, a Ilka está aqui presente, a Laís também, obrigada. A Ilka estava dizendo, mas nossa, o que eu vou trabalhar com ruína? E ela tinha esquecido dessa obra que ela já tinha no ateliê, né? Então fechou perfeito. E a Clara, ela constrói essa estrutura e deixa na natureza para a natureza completar. Eu botei as duas juntas que eu achei interessante. Ó. A Ilka pega uma obra da natureza pronta e complementa. E a Yara, ao contrário, ela prepara uma obra para a natureza complementar.
a Clara, né? Ela prepara a obra e a natureza complementa, né? Então, assim, eu acho que eu já li ali já. A Géia, a Lena Peixer, a Rosana. A Lena trabalha bastante com ninhos, isso me chama bastante atenção. Eu botei essa referência aqui do Churran. Walter Benjamin chama esse tédio profundo de um pássaro onírico, que choca o ovo da experiência. Se o sono perfaz, o ponto alto do descanso físico, o tédio profundo constitui o ponto alto do descanso espiritual. Benjamin lamenta que esse ninho de descanso e de repouso do pássaro onírico está desaparecendo cada vez mais na modernidade. Churran, a Sociedade do Cansaço. Então, essa... Vou pegar um pouquinho d'água. Aqui, eu trouxe. Essa questão do ninho da Lena me remete, essa sala do Paulo Gaiardi, em que eu trabalho a casa. O ninho é uma casa, né? Os casulos também da Rosana, a Géia também, que é uma semente ninho. Então, para mim, é uma referência à casa também, né? Então, eu faço a ligação com o que eu trabalho aqui dentro. Juliana, posso contribuir? Pode, claro. Eu acho também que os ninhos parecem muito. Também, uma bolsa, um coletor, né, percebe? Muito glamouroso, né? Gestando uma obra artística. E eu achei muito delicado isso aí também. Pode passar, Vicky. A Meg, com aquele trabalho dela ali, se assemelha assim aos cipós, os galhos. Eu vejo uma referência aos trabalhos das micropaisagens que eu tenho aqui, dos interruptores, né? Que eu trabalho as florestas, então eu faço essa ligação, né? E a Yara, é interessante o trabalho da Yara, porque a gente entra no jardim da Fundação Badeschi e cai no jardim de Kew Garden em Londres, onde tem a pesquisa do Fritz Miller, né? Que é um projeto da Yara. Então, a Yara com a tecnologia hoje é inevitável, né? Mas a gente tem que saber usar. Então, eu achei que a Yara foi interessante. É uma forma simples, é um QR Code que todo mundo faz a toda hora, né? Então, ela faz essa referência a Fritz Miller e de um jardim para o outro. Então, achei isso bem bacana, essa obra dela. É tecnologia, está no jardim e é referente ao jardim, né? Pode passar, Vicky. Como cheguei na problemática dos cupins? Então, vamos lá. Ao encontrar em 2000 alguns livros corridos pelo tempo, Traças e Cupins, logo vi que eram lindas esculturas, obras prontas, mas naquele momento eu não estava pronta para elas. Por mais de 10 anos mantive esses livros guardados, somente em 2017 começo a trabalhar nesta série. Meu instinto de curadora. Meu instinto de curadora me levou a tentar restaurar. Com agulha e linha fui serzindo, costurando e amarrando. Um pretexto para manuseá-los e refletir, ciente de que consertar não era mais possível, poderia apenas transformar. No primeiro momento, o que me atraiu nesses livros, em ruínas, foi a estética. Com o tempo, ao manusear periodicamente o material, outros sentidos foram aparecendo, outras obras prontas foram se revelando, o material foi me conduzindo. A partir dos títulos das publicações, começo a fazer analogias entre as ruínas, o mundo, o ser humano, os outros seres e a natureza. Os cupins, mofos, fungos, eles não destroem racionalmente a matéria, eles se alimentam dela, é por instinto. Em um mundo em ruínas, geradas pela modernidade, onde o homem desconsidera a natureza e os outros seres, os cupins somos nós, o ser humano agindo instintivamente. Aí tem essa citação da Anna Tsing. Então, para mim, no entanto, é hora de recuperar a história e permitir a entrada de não-humanos, assim como historiadores sociais se abriram para as histórias de povos colonizados, povos indígenas, pessoas de cor e mulheres no final do século XX. Anna Tsing, em Viver nas Ruínas. Pode passar. Bom, aqui são os primeiros livros que eu encontrei, então estava assim, eu abri e já estavam prontos. Essa aqui é uma pequena coleção, né? Eles são pequenininhos os livros. Eu não trouxe esses para a exposição, eles participaram da exposição em 2017 aqui, mas o dicionário está aqui, esse livro de contos também está. O dicionário aberto eu achei super bonito, a gente abre e está assim, todo marcado.
cada marcação, uma marcação é diferente da outra, é claro, né? Quando tu encontrou esses livros, eles estavam com o cupim dentro ou já estavam... Não, alguns com cupim, alguns já sem. Pode passar, Vicky. Aqui eu começo quando eu começo a trabalhar nas páginas, a primeira coisa que eu faço é costurar. Daí eu vou serzindo, aquele que eu falei. Não vai resolver nada, mas foi o meu jeito de pensar, de fazer, eu pensar com as mãos. Então fui costurando, serzindo. Pode passar, Vicky. Aqui eu fiquei imaginando assim, se esses vazios deixados pelo cupim, se o cupim continuasse a comer, ele ia aumentando. E os buracos eles iam se encontrando. Por isso que essas propagações do vazio, elas crescem e se chocam e vai criando essa ondulação. Pode passar, Vicky. É uma instalação, porque esse livro ali é um livro de música, é o que está lá embaixo na vitrine, na sala, né? Em 2017 eu expus ele com o piano nessa instalação, dessa vez só o livro. Pode passar. Eles têm algum preparo? Como é que você manipular isso aí? Onde é que guarda isso? Não parece que é frágil. Por que não jogou fora? Tá tudo no ateliê, né? E assim, de tempos em tempos eu pego, eu passo pincel, eu limpo e tento manter eles mais seco, mais cuidado, mas ele é um material frágil, eles vão se deteriorando mesmo. Eu tenho que estudar mais como preservar esse papel, pesquisar mais e tratar melhor. Ela fica viva, né? Porque a cada vez, depois que o movimento ela cai um negócio, se solta, ela vai se transformando. Sim, ela vai se transformando. Exaptações casa. Bom, agora eu vou fazer assim, vou passar por cada uma das salas, tá? Então vocês podem ir perguntando, a Rô também vai comentando junto comigo. Então, A Construção do Mundo Moderno. Esse é um dos livros que eu encontrei corroídos, né? Corroído, e a gente fez essa cortina para que os visitantes, assim, meio que entrando por ali, estão entrando no livro e entram na exposição, né? Pode passar, Vicky. Aqui a vitrine dos livros. Então, essa vez eu expus os livros fechados e eu pensei mais na questão dos títulos dos livros. Por exemplo, aquele ali é o dicionário corroído, então as palavras comidas, os discursos vazios. Depois dá para ver lá embaixo na vitrine, né? Mas aqui é só ilustrativo. Esse aqui é a Construção do Mundo Moderno, né? Que foi um dos primeiros que eu encontrei também. Aqui é da Revolução. Então, Revolução em Ruínas, o Mundo Moderno em Ruínas, Religião em Ruínas, o Atlas, a Geografia em Ruínas, as fronteiras. Então, é tudo que a gente está vivendo hoje, né? Os problemas de fronteiras, Então, você pode passar, Vicky. Essa primeira sala. Aqui nessa sala eu tenho... Esse pedaço de madeira aqui embaixo é um pedaço do dolmente da Ponte Ciro Luz. Então é um pedaço que ele foi trabalhado pelo tempo. Ele está marcado ali, né? Foi no sol, chuva e a passagem dos carros, né? Então é uma madeira trabalhada pelo tempo e eu usei ela como matriz dessas gravuras em cima. Porque também uso a madeira comida pelo cupim como matriz para fazer essas estilo sobre as páginas de livro, que eu não trouxe para essa exposição. Mas é o mesmo sistema, eu pego a página de livro, a madeira comida pelo cupim e faço essa textura do mar, né? Algum comentário sobre essa sala? Alguma pergunta dessa sala? Alguma questão? O cupim é um bicho cego, vive em colônia e constrói de dentro para fora. Quando a gente entra depois que a gente passou pelaquela mesa expositora, que tem os livros cujos cupins já fizeram o seu trabalho, a gente entra naquela sala, passa por aquela cortina, aquele véu da construção do mundo moderno. Então, quando a gente pensou isso, a gente pensou, e se a gente se transformar no cupim? Será que a gente entende o cupim? Por uma razão muito simples. Somos seres multiespécie. O nosso corpo tem milhares de bactérias. A gente não é um corpo único, né? Enquanto a gente está aqui, uma quantidade... Não tem problema. A gente é bactéria, a gente é fungo,
A gente é tudo isso, somos seres multiespécies. Todo mundo sabe que hoje em dia as famílias são multiespécies. A gente não tem mais o animal que fica na casinha, na rua, o cachorro que dorme na casinha da rua. Ele dorme dentro de casa, ele tem uma caminha do nosso lado, então ele tem uma caminha, ele dorme na cama da gente. As famílias têm os bichos que fazem parte, tratados como humanos. Na pracinha que eu caminho com frequência, tem uma senhora que ela vai vestida de babá e leva um carrinho e tem um bebê dentro. O bebê não é um bebê, o bebê é um bichinho que ela leva todo dia para tomar banho de sol. Isso é um mundo multiespécie. Não vejo um tema mais atualizado do que esse para pensar a contemporaneidade. Quando o planeta está ameaçado com a espécie humana, pensar que nós não somos a espécie para a qual o planeta se destina e somos multiespécie, é a intenção de quem entra, é a intenção de fazer a gente pensar um pouco isso. Quando entra naquela sala que tem, de um lado, essa cortina, a construção do mundo moderno, que não deixa de ser uma ironia, porque o bicho já comeu toda a capa, ou está comendo, a gente sabe que aquela capa vai se destruir, isso é alegórico. E do outro lado a gente tem uma cortina de Atlas, exatamente dentro dessa perspectiva que a Juliana está falando. As coisas nunca foram certas e hoje em dia, mais ainda, a gente enxerga e ouve isso entregue para nós durante o jantar. Comemos enquanto escutamos notícias, enquanto assistimos notícias de guerra, de invasão e de fronteiras e disputas. Então é isso que a gente, naquela sala, gostaria que os bichos entendessem, pensassem ou fossem tocados intuitivamente por essa experiência. Quem que é o cupim mesmo? E quem é o ser destruidor nesse negócio, nessa parada? É um pouco dessa questão que a gente queria já para começar naquela sala. E... Pode passar, né? Mas acho que eu tenho uma coisa. Por favor. Parabéns pela exposição. Dá uma olhada. Eu queria saber de você se você encontra nessa trajetória como engenheira civil alguma relação com os cupins, porque a madeira e o papel eles são retirados da natureza, né? E todo esse processo ascético que é a construção civil e é a formação, né, de retirado da natureza para colocar no espaço limpo, perfeito. E aí, enquanto os seres humanos constroem, fazem móveis, livros e pensam como povoar o mundo de coisas, os cupins eles consomem isso, né? E aí eu gostaria de saber se existe dentro dessa poética um laço entre a construtora. Eu sei que você parou de fazer trabalhos nessa área, mas eu acho que pode ter sido um ponto de encontro com os desconstrutores. É interessante, é construtor e desconstrutor, né? É bem por aí mesmo, né? Estou trabalhando agora com a desconstrução. É bem isso, eu acho assim que essa modernidade, esse progresso é inevitável, né? A ciência, a tecnologia, tudo, mas eu só acho que o ser humano não está sabendo dosar direito, né? Então criam casas assim herméticas, fechadas, que cada vez afasta mais, né? Nos aprisiona e afasta da natureza do ambiente. E o que nós precisamos hoje é o inverso, né? É ir para a natureza, é aprender com a natureza, aprender com os outros seres, né? Porque o ser humano está racional demais e não está dando certo. Então é hora de a gente parar, pensar e dar um passo atrás e se inspirar no entorno, né? Eu acho que E tudo é uma questão de perspectiva também, porque onde tu vês que nós criamos, a gente pode pensar que nós destruímos, poluímos, tudo que fazemos pode ser uma destruição planetária, né? De verdade construímos, mas a construção é também uma destruição. E quem disse que os cupins não estão construindo? Isso que nós olhamos para eles e dizemos que é destruição, não deixa de ser uma construção também. Obras de arte estão construindo. Algo construído de dentro para fora. E mesmo quando tu pensa daquela montoeira, que tu pensa que é serragem, aquela poeirinha que está ali, aquilo a gente custou para entender, aquilo é cocô de cupim. Mas assim, a arte... É bem semelhante com a gente. Eu vou ficar na madeira.
aquilo é dejeto. E, na verdade, isso faz a gente pensar que a arte é construção e destruição, que somos construção e destruição. E quando a gente olha para o cupim e pensa, nossa, são seres vorazes e altamente destrutivos, é mesmo. E o que nós somos? Né? Só para complementar, os cupins são capazes de comer até concreto, né? Eles destroem até concreto. Né? Lígia vem para cá. Eles são bem semelhantes a gente. Né? Essas coisas assim. E quando eu fui pesquisar como é que era o cupim, ele come celulose e dejeta a celulose. Então é o ser, né? O ser que faz como a gente come também depois dejeta. Que a gente, como estavas falando, a gente pensa que é poeira, que é isso, que é aquilo, que nada. Meramente a merda também pode ser arte. Falando um bom português é isso, né? Sim, eles constroem arte também, né? Porque tudo que eu botei aqui Isso, é tudo obra de arte, feita por eles. Sem dúvida. Mas isso é exatamente por causa do teu olhar, né, Juliana? Tu é capaz de ver na destruição feita pelos esses animais uma obra de arte. Quando eu abri o livro, assim, eu já vi assim, que era uma escultura pronta, era uma escultura pronta, né? Não precisava fazer nada, né? Só eu não estava preparada para ela, né? Então eu deixei. Mas depois eu continuei encontrando, né? As madeiras também são bonitas, né? Dá para ver lá embaixo. Próxima sala. No andar térreo, então, nessa sala aqui, é tudo material que essa aqui eu não interferi em nada, ó. Essa partitura ali musical é um livro, são todas páginas de um mesmo livro e que o cupim comeu em forma de interrogação. Então, assim, quando eu abro os livros e vou folheando, né? Quando eu fui ver, eu disse, meu Deus, bem certinho. Então, começa de 2 pontinhos, faz a interrogação e morre em 2 pontinhos de volta. Tem os livros, na mesa tem os pedacinhos de madeira. É o mesmo livro desse? É um livro só. Quer dizer, na partitura, né? Na partitura é um livro só. É só... Se vocês pensarem no concerto clássico, ele tem 3 movimentos, né? Uma parte mais rápida, depois uma parte mais lenta, depois uma parte mais rápida de novo. Em geral, o concerto tem 3 movimentos. Vocês virem esses objetos assim dispostos, essas páginas assim dispostas, sobre esse instrumento que apara uma partitura musical, vocês vão ver que o que ele fez foi um concerto meio experimental, meio a la John Cage, porque tem uma parte muito lenta, na parte onde devia ser rápida, depois tem uma parte onde deveria ser lenta, que é onde aparece a interrogação, e depois tem a parte final que retorna ao primeiro movimento. Então a gente está diante de um concerto no livro. Por isso que foi uma solução do Raul Antelo, que é muito bem, que é o curador principal, que é uma solução muito bem feita. Bastante de partitura, né? E assim, a gente no John Cage a gente tem os concertos que são o silêncio, as vozes da plateia, né? E aqui a gente tem um concerto em que o cupim faz uma interrogação. No mundo que a gente encontra as respostas muito rápidas, todo mundo tem uma receita, 5 não sei o que para emagrecer, 10 lições para não sei das quantas, para viver calmo no trabalho, e todas as coisas que tem de lições muito rápidas, soluções muito rápidas, consulta na internet, né? Eu tenho uma amiga que ela perguntou assim para a netinha, quem é a coisa linda, a coisinha mais linda da vovó? E a netinha respondeu, não sei, vó, tem que olhar na internet. Então é a lógica que tudo está pronto, tudo tem resposta. E o cupim faz uma pergunta, qual é essa pergunta? Ouvir talvez seja mais importante que falar. Né? E isso é uma postura política e ética diante do que a gente está fazendo no planeta. E só mais acrescentar uma conclusão que nós já tínhamos feito quando nós lemos os livros sobre os animais, né? E que o ser humano se acha um ser absolutamente racional, né? E que faz tudo muito bem pensado. E, no entanto, a gente vê que os animais também têm um tipo de raciocínio, né? E
e eles têm uma lógica que muitas vezes é muito superior ao nosso processo destrutivo violento. Né? Então, e atualmente está passando, até a Rosângela me indicou e eu fui ver no Netflix, a vida do povo. Professor Isso como o povo tem uma racionalidade capaz de construir várias coisas, de conhecer o mergulhador que está procurando, que está tentando entrar em contato e entra em contato. Ele ensina ao povo várias coisas, manda ao nadador se esconder numa floresta de algas porque estava passando um tubarão. É lindo é muito lindo. E outro dia eu vi outra vez uma mergulhadora também fazendo isso. É uma coisa maravilhosa, o ser humano isso está descobrindo o tipo de inteligência de alguns animais. É realmente fascinante. No momento que o humanismo está em xeque, no momento que a gente descobre que o Homo sapiens não está com essa bola toda, olhar para esses animais e compreender que eles estabelecem relações afetivas e que a gente pode aprender muito com eles, no momento em que a gente está carente de utopias e outras certezas e ameaçados como espécie, porque compreendemos muito rapidamente nos últimos tempos que podemos ser reféns de um vírus, de um mosquito, de um carrapato. Então, olhar para essas espécies é uma maneira de perguntar quem somos nós que estamos em excesso nesse tempo em que as coisas não acontecem como esperávamos que acontecessem. Não é uma utopia, talvez seja uma urgência, a gente não sabe muito bem, né? Só que o mundo vai mal, o sonho acabou e a gente não está passando muito bem mesmo. E apesar da tecnologia tão avançada, as pestes ainda só no ser humano. Exatamente. Né? Não é só da Idade Média. A peste não é da Idade Média, né? A peste estamos ainda sob esse domínio, sob essa égide. Então é isso. Eu acho que a pertinência do trabalho da Juliana Hoffmann e que a gente quis mostrar nessa exposição são remeter a essas questões. Não são respostas, não é a única alternativa que existe, mas é uma conversa, é uma interlocução importante. Quem diria? Pode ser que nós tenhamos algo para aprender com os cupins, pode ser que nós tenhamos o trabalho da Laís, por exemplo, alguma coisa a aprender com o vento, com a sutileza do vento, como ele se movimenta, para usar assim, um exemplo de uma artista que está presente aqui, depois da gente conversar, botar na conversa, ou então como da Ilka, olhar aqueles restos que a gente jogaria fora. Se chegar na minha casa um livro assim cheio de cupim, joga fora com esse, tiver uma madeira, joga fora, porque aquilo vai contaminar as coisas da casa. E o que a Juliana faz é limpar aquilo, tratar com carinho e olhar do ponto de vista estético no sentido grego, estese, sensações, paladar, cheiro, tato. É isso que a Juliana faz, olfato. Então, é no sentido da estesis artística que a Juliana olha para aquele material que chega lá, aquele resíduo de madeira. Quando a gente olha aquilo, nossa, aquilo é uma obra pronta, é um ready-made, como foi lido num dos textos por uma das curadoras aqui presentes. Então é isso. Fique, pode ir. Aqui a interrogação, o único defeito da interrogação é o pontinho, né, que tinha que estar mais baixo. Mas ele é cupim, ele é criativo. É criativo, é uma interrogação criativa. Pode passar, né? Essa escrivaninha é da casa, da fundação, né? Ela estava lá na entrada e a gente resolveu incorporar a exposição, né? Sugestão do Raul, e fizemos ela de vitrine dessas madeiras marcadas. Pode passar, gente. Lá tem aquelas duas madeiras. Não fiz nada, só encontrei. Aquela madeira é bonita, né? Acho que um dos maiores de madeira foi o melhor achado. Não fiz nada. Só limpei, né? Ela descobriu muita coisa. A maioria das pessoas jogar essa tábua de chá
fechada fora? Essa tábua foi assim, é do apartamento que a minha filha alugou ali na universidade. Então, o apartamento é alugado para estudante há muito tempo. E os móveis, tudo embutido, mas tudo cheio de cupim. Daí disse, mãe, eu vou pedir para a dona para desmontar, porque é demais. Daí a dona autorizou. Daí disse, mãe, vem aqui ver que eu acho que tu vai gostar. Mas assim, é lixo, mas tu vai querer. Essas madeiras aqui, elas tinham uma chapa só com os pinguinhos, sabe, no armário de casa, assim, fica só os pinguinhos. Daí quando eu tirei aquela primeira lâmina, já estava pronto assim. Só tirei a lâmina da frente. Então aqueles armários de vocês, se tiver cupim assim, só um pinguinho, 2 pinguinhos, por dentro tá assim. Não joguem fora. Com certeza deve ter uma, quando começa a furar, eles devem ter um processo ali dentro, né? Quando eles começam a fazer furo para fora, porque isso já está pronto. Mas eles entram pelo furinho, né? Eles entram. Sim, Vários entram, eles depois eles entram para trabalhar. Eles trabalham de dentro para fora. E tem tudo a ver com o nosso corpo, porque o nosso corpo envelhece, adoece, é tudo de dentro para fora. Pode passar, Vicky. Essa outra sala fala dos mapas, né? Deixa eu ver. Eu estou trabalhando aqui a questão das fronteiras. Bom, primeiro essas 2 obras aqui, eu fiz na época da pandemia. Então, assim, a gente estava em casa, via aquele noticiário, a pandemia, né? A China estava o maior problema e foi vindo, né? Itália, Espanha, então ela foi vindo. E esse vir daí, por exemplo, eu fiz essa obra e ele é bem demonstrado no vídeo, né? Que as linhas vão vindo, né? Então assim, ficou na minha cabeça e eu tive que materializar. Eu associo com sangue. Sim, com certeza. Também. Morreu, né? Também é o sofrimento do mundo, O sofrimento, né? do planeta, né? E esse painel maior, então, eu peguei uma enciclopédia, os mapas, e ali criei esse mapa aleatório, assim, né? Agrupei tudo. Os países, se vocês virem, eles estão com os polos, né? Para respiros. As linhas, elas caem das fronteiras. Os países pulsam, porque daí a propagação já não é do buraco do cupim, ela sai dos países, né? Como se tivessem os países pulsando, respirando, guerreando. Eu criei um mapa ali. Pode passar. Aqui tem dois elementos que são fundamentais no trabalho da Juliana Hoffmann. O bordado da mãe e a biblioteca do pai. E estão aqui também as questões que sempre foram da Juliana. Quando ela era muito jovem, ela já desenhava e cuidava muito para o preenchimento da superfície. Os desenhos dela, desde adolescente, são muito preenchidos. Quer dizer que há uma compreensão sobre o vazio no sentido do horror vácuo. E depois também ela vai fazer desse preenchimento linhas. A linha sempre esteve, é um déjà lá no trabalho da Juliana. Sempre esteve lá. E ela vai voltar. Então, ela vai renitentemente aparecer. E é o que a gente vê aqui. As linhas, os pontinhos, uma manualidade. Quando ela diz, eu fiz poros, assim, com esse jeitinho de inocente. Não se enganem, ali tem um trabalho de manualidade de ourives. Cada pedacinho daquele é muito pontilhado. E aquele é um trabalho de marchetaria, praticamente, introduzir na superfície. Então, a gente vai chegar na foto ali, né, daquela sala, Paulo Gaiardi, né? Eu queria só que nessa obra maior, eu achei que foi um trabalho em conjunto, assim, né, das perfurações, né, onde tu consegue trabalhar junto com o cupim, né, dá pra gente identificar as perfurações feitas por ti e as perfurações feitas pelo cupim, mas como esse trabalho em conjunto, e ouvindo a fala, assim, como isso vem se construindo, primeiramente esse afastamento, né, eu e o cupim, né, e, eu que construo e o cupim que destrói, e aí agora o cupim que constrói. E essa referência do que é destruído, né, nessa ideia do ser humano e da humanidade que quer permanecer para sempre, e suas construções que permaneçam para sempre. Então, quando vem um cupim como vilão, né, que destrói, principalmente dentro da arte, a primeira coisa que eu pensei foi, ela levou o cupim para dentro do ateliê, assim, que é o grande vilão dos acervos e dos arquivos, é o cupim. Então, levar o cupim para dentro do ateliê. Assim. Até eu queria, né, para
coordenar eles, como esse livro aqui. Para trabalhar junto, né? Que nessa obra teve esse encontro, assim, né? E a partir daqui a gente constrói junto, a gente se constrói junto, assim. Também me remeteu, claro, justamente por causa das cartografias e agora te ouvindo que veio da pandemia, faz todo sentido. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Santa Maria, e foi a primeira imagem que me veio foi a partir das enchentes, assim. E essa intervenção do mapa e das linhas como mapa hidrográficos. E foi o que me trouxe, assim, e faz todo sentido vir de uma outra catástrofe global, assim. A primeira obra, eu também sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a primeira obra, a que tu fez com a xilogravura, ela me remeteu muito à imagem da água. Sim, assim. os mares, E né? o texto curatorial traz a questão do desastre, né? E aí, pra mim, uma coisa casou muito com a outra, assim, até chegar nesse momento dos mapas, assim, que eu acho que tocou muito nessa questão do relevo, da hidrografia, que eu acho que de alguma maneira casa com tudo isso que a gente está falando, assim, casa muito com essa questão de, bom, né, ruínas do projeto moderno, assim, né, eu acho que é também a possibilidade da gente conseguir dar lugar, dar espaço, encarar de frente essas ruínas para pensar o que se faz a partir delas. Sim, A gente vai ter que exatamente. fazer algo a partir delas. Sim, É é. interessante essa reflexão de vocês, porque realmente a população ribeirinha tem que saber o que faz com os rios. Né? É interessante isso, que a gente considera a terra, isso e aquilo, mas esquece que, dos rios. Né? E vocês são uma população ribeirinha. O Rio Grande do Sul é rico em rios, riquíssimo. Mas nunca vejo, penso no Pampas, mas não penso nos rios. Interessante isso, né? Como uma mulher esquisita. A gente olha uma coisa, né? Isso, não tem. Isso é. Pode passar, Vi. Obrigada. Próximo. Subindo aqui, então, esse hall, o primeiro hall aqui em cima, eu estou tratando das peles, né? Então, como se a capa é a pele do livro, a pele deteriorada, né? Esse aqui, essas capas de livro aqui, é uma coleção, né? E eu precisei botar elas em pé, como se fosse pessoas marchando, né? Só que estamos vazios, então seria a vanguarda, a guarda da frente, só que está vazia, né? O dicionário, né? Sem palavras, né? Só estamos sem palavras. Essa caixa de luz aqui em cima, ela tem um detalhe, não tem uma foto de perto, mas quando eu coloco no backlight, tem a impressão frente e verso e as linhas se sobrepõem, então a gente não consegue ler, mas tem uns vazios que dá para ler. E se vocês olharem eu acho que é na penúltima página, está escrito assim, ó, just the same as ever and ever, o mesmo sempre. Então essa obra assim, é meu xodó, assim, porque ela resume tudo da exposição. O mundo é cíclico, né? Tudo isso que a gente está vivendo já. Né? É tudo cíclico. Isso. Pode passar o próximo, gente. Aqui são as micropaisagens, entrando na Sala Paulo Gagliardi, né? São paisagens em páginas de livro, aonde essa sala aqui eu estou tratando as peles, né? Então as lascas de parede, as peles, e os poros eu perfuro, então essas micropaisagens também são perfuradas, amarradas, costuradas. São interruptores, ou seja, a minha série anterior era da sobrevivente de florestas, né? Então remete às queimadas. E o interruptor ali está tudo na ponta do dedo, literalmente, né? Eu peço assim, apague ao sair, né? Então está tudo nas nossas mãos, né? Então é mais ou menos. É verdade, ali tu dás a luz, nos dá a luz. Só não enxerga quem não quer o que está acontecendo. É muito inspirador. Estou com um probleminha que tem uns ali que estão sem bateria. Eu cheguei um pouquinho, hoje eu trouxe uma leva de bateria e acabou, e era para trazer mais uma leva hoje, e na correria eu acabei não esquecendo em casa. É muito interessante porque
A Juliana diz que ela é pintora, ela se entende como pintora, e ela faz pintura, ela vai desdobrando as questões pictóricas. Se a gente olhar essa caixinha tão pequenininha, ela tem muitos segredos. O primeiro segredo é que existe uma pintura, ela pintou de preto dentro da caixinha. E preto é uma cor recorrente no trabalho, é a cor constante do trabalho da Juliana. É o preto. Na caixinha tem o preto. Porque ela era toda. Eu pintei preto porque eu queria que a luz focasse no meio, né? Porque ela saía também pelas laterais, então para focar na imagem, a iluminação. Né? E se a gente olhar, são impressões sobre páginas, recortes de pedaços de página. Páginas de livro. Impressões de florestas. Se a gente olhar essas imagens de floresta, elas estão perfuradas, muitas delas como se fossem poros, e outras estão costuradas. Está tudo ali. Os livros do pai, o bordado da mãe, e mais do que isso, a questão da floresta, a problemática da extinção, e esses pequenos vagalumes, porque aquilo é uma luzinha, né? E quando a gente acende, ainda enxerga a luzinha dentro daquele quadrado. Então, o vagalume é um ser em extinção. Então, tá tudo. E para ver o vagalume é preciso de escuridão, né? Então, quem sabe nesse momento de escuridão. Não vê mais. Não. Na cidade não. O excesso de luz tira. Eu queria mostrar para os meus netos do cantinho. E eu vou na praia, na lagoa, tem ali perto de uma PP, assim, para o porto da lagoa, tem da vou saber. até uma alegria, assim, parece. Saudade da infância, né? Gente, mas era assim, a gente via, quando eu era cedo, Feira de estrada, em qualquer lugar. a gente pegava aos montes, botava no vidro, Isso, assim, a gente vai ver aquilo Na acender. cidade, Hoje, eu sou vizinha dela ali no sítio, a gente mora no mato. Ali não tem mais. Não tem, Poucos, né? Raro, né? Não tem Muito mais. raro, né? Eu não vejo. Eu vi uma ou duas vezes, né? É pouquinho, E né? se é um ou outro, não é aquele monte de não. vagalume. Não tem mais Joaninha, eu vejo mais até um pouco tempo eu Julia via. ainda vi. E eu estava me recordando, quem tem assim, de 50 anos atrás, né, pra frente, quando a gente viajava com os nossos pais, quando a gente era criança, a gente ia parar no posto e lavar o vidro do carro, de tanto inseto que tinha ali. Né? E hoje em dia não tem mais. E quando eu mudei ali para o Ratones, eu morava em Itacorubi, ali na selva de pedra, né? E eu fui para o mato e eu comecei a ver o micro, né? Inclusive a questão dos cupins, porque eu tive um problema de cupins lá em casa. E aí a gente chama uma pessoa para ver, ele disse, tem que tacar veneno em tudo aqui em volta da casa, enfiar veneno para dentro da terra. Peraí, calma aí. Eu vou matar o cupim, eu vou matar todo o resto também que está em volta. E aí a gente não se dá conta da nossa destruição também e de como nós somos dependentes deles. Porque, por exemplo, agora, esse negócio da dengue. Taca fumacê, vamos no fumacê para matar o mosquito. Mas a gente está matando todo o resto. E aí quem alimenta quem? E daqui a pouco a gente vai ficar refém, a nossa vida vai ficar refém de um cupim que nós matamos porque ele fazia parte de uma cadeia de vida da qual está se extinguindo. Mas tem madeira que o cupim não ataca, né? Canela. Madeira de lei. Canela também. Madeira. E eu sei que nós não fizemos nada e o cupim sumiu. Eu falei, não vamos envenenar a terra, não vamos, porque a água que a gente bebe, a gente está se envenenando também. E eu não sei o que eles estão fazendo lá para baixo de casa, mas ali... Sumiram. Ou a gente aprende a conviver com eles. Tem que aprender a conviver. Ou a gente vai se matar junto com eles. Pensar que eles são seres em extinção é pensar nossa própria extinção. A gente, nós lá para Alto Paraíso, aqueles lugares lá, tem aqueles cupins enormes, Eu acho que a gente estrada, morre antes muito dos cupim. cupins. Eu acho que só vai sobre essa via e a gente vai. A gente é um país e eles gostam muito de uma cidade. Aqui no centro A da gente é cidade. morninho e úmido. É. Morno e úmido é a temperatura certa, o ambiente certo. Imagina isso lá para cima. Então talvez a gente esteja no lugar certo para aprender. É que o ser humano Aprender se com ele. distanciou, né? Ele não se vê mais como parte da natureza. É a natureza e nós. Como se nós não fôssemos a natureza também. E no meu caso, assim, o meu pai é muito prático, né? Então os móveis lá em casa é sempre comprado em
móveis usados, né? Na infância, assim, sempre. Então, sempre vinha com cupim, então sempre tivemos cupim lá em casa. Então, assim, lutar, brigar. Um dia uma amiga minha disse, a Helenita, uma artista, e aquilo foi importante para mim. Ela disse, esses venenos que a gente passa para os cupins, ele tem uma coisa ali que fica na madeira e faz muito mal pra gente. Então, a gente passa nos móveis, madeira, cadeira. Ela disse, a gente tem que aprender a conviver com eles. Então, acho que aquilo ali me deu um start. Opa! E também, assim, os móveis, eles vão comendo, a gente troca, a gente não precisa... A gente vai num jogo de cintura e vai convivendo, né? E vai convivendo. E a gente não se dá conta que isso aqui, nós destruímos uma árvore, às vezes uma floresta pequena. Para fazer isso aqui. Pra fazer isso nós aqui. também somos cupins, ó. Né? Também destruímos. Não, mas isso é importante. A árvore que o cupim comia lá, nós não destruímos aquilo lá, né? Que era onde ele vivia. Né? Então, Mas é a destruição, né? A gente faz tudo de plástico, também é uma bela porcaria. Pior. E está naquela situação de se comer o bicho pega, se ficar com os Aqui são essas micropaisagens, né? O que eu essas obras, o que eu gosto assim, é trabalhar com micro e com macro, que eu estou fazendo telas bem grandes, em que é outra coisa, né? Tu chega numa tela grande, tu entra de corpo, né? E no micro me agrada demais, porque o micro a gente tem que se recolher, a gente tem que entrar de uma outra forma na obra, né? Como artista não é tão fácil fazer, porque o fazer o grande e o pequeno é totalmente diferente, mas eu gosto desse desafio e tenho feito, né? Sempre na exposição Sobrevivente foi assim também, eu trabalhei com obras bem pequenas e obras grandes. Então, isso aí são os interruptores, né? Está dando certo. Alguns deles têm uma camada dupla, por exemplo, aqui, ó, são 2 páginas, então são 2 imagens sobrepostas. Lá também tem dupla. Oi? Tem uma fadinha ali em cima? Ou eu não sei, né? Tem uma figura ali? É tudo floresta, mas pode ver o que quiser. É tudo floresta. Tá vindo doente. Tem, Ótimo, isso aí. E aqui são os vagalumes, na realidade, são os buracos do cupim. São 4 buraquinhos de cupim. Virou vagalume. Pode passar. Mas devia dar para procriar vagalume, né? Se a gente pudesse. Aqui então são as lascas de as paredes, né? Marcadas pelo tempo, pela umidade. Eu me mudei em 2015 para uma casa que estava bem deteriorada. E eu comecei dentro a arrumar as paredes, então eu fui lá, eu faço, né? Tava sem grana, eu pinto, eu adoro pintar parede, o Raulin vai rápido. Só que quando eu comecei a arrumar aquelas paredes, assim, eu tirava, saíam as lascas, eu comecei a achar bonito aquilo lá e comecei a mergulhar na história da casa, né? Eu disse, meu Deus, quanta história aqui dentro, as cores revelam camadas, momentos diferentes, uma hora azul, uma hora rosa. Para estar tão abandonada e deteriorada, talvez os moradores tivessem um problema. Então, assim, eu começo a analisar, imprimo as fotografias e sinto falta dos poros. É uma casa sufocada, então começo a perfurar para a casa respirar, né? Então, essa sala aqui seriam os poros da casa, os poros da parede, né? Então, isso aqui é tudo perfurado, lá é perfurado. Aqui a perfuração é bem visível, porque as obras são pequenas. Naquele caso lá, como a obra ela foi muito, o pequeno e o grande, né? Como eu ampliei muito, a perfuração, se tirar a luz, tem um dimmer do lado, vocês podem até experimentar, aqui assim no cantinho. Tem um dimmerzinho aqui que dá para mudar a intensidade da luz. Se a gente tirar a luz ali, os poros de longe não é perceptível. Então, eu botei a luz, só que a luz ficou muito forte, eu queria ela mais fraca, por isso que eu botei esse dimmer, porque daí dá para baixar bem e fica suavemente aqueles poros ali, né? Então é mais ou menos isso. Essa parte eu também achei incrível, mas eu até com uma sugestão, colocar ali alguma coisa escrita para não toque, porque dá vontade, é sensorial o negócio. Ou botar uma luva pendurada, eu pensei, eu vou botar dá vontade de uma tocar. luvinha pendurada aqui. E eu não sei também, né, a fragilidade, porque não dá para tocar, não dá para tocar. Então, eu acho que seria bom botar assim, tá bom? E eu não quis. Dá vontade. E eu não quis
botar um vidro protetor porque é a pele, eu não queria nada entre a pele e o Mas a espectador. pele é toque, né? E aí É. a gente quer Tá. tocar. E eu não queria botar o vidro ali, aquele bloqueio, né? Queria deixar. Mas eu acho que eu vou pendurar aqui uma luvinha que as pessoas possam tocar. E ali é também não tinha, porque eu não me dei conta e a gente concentrada ali dentro, né? Olhando. Não, mas não, ali o dimmer Não é pra mexer mesmo. Não, pode mexer, mas não, a gente não anunciou. Mas eu acho que pode. Tô falando mudar segredo pra completamente, vocês. assim, o impacto da obra ali, de você mexer na luz. É bom, depois experimentem. Nesse backlight, nesse trabalho maior, a gente consegue ver as perfurações da Juliana em diferentes tempos, porque ela demorou muito tempo, quase um semestre, para perfurar tudo isso. Não chega assim, vai fazendo, no matar está tudo pontilhadinho. É um trabalho de persistência, né? E ela demorou 6 meses. Então, se vocês olharem com a sutileza que precisa, vocês vão ver que tem umas diferenças entre um grupo de pontilhado e outro. Isso quer dizer que ela fez num dia, o corpo respondia de um jeito, no outro a mão já estava pensando de outra maneira. Então, a gente, se olhar com tranquilidade, assim, devagar, por um tempo além da prateleira de supermercado, além da vitrine, a gente consegue compreender essas pequenas sutilezas. O que quer dizer que o trabalho da Juliana sempre foi também um trabalho de leitura. E ela pede que a gente leia. Ler quer dizer olhar com tanto cuidado que a gente vai enxergando algumas nuances. Ficar ali na frente até que, sem querer, o olho encontra aquilo que nem sabia que estava procurando. É um pouco isso, né? Tem uma coisa no trabalho da Juliana que eu preciso falar agora, que tu pergunta, Ju, que tem a ver com o que tu falou, de vocês falaram dos vagalumes que a gente não encontra mais, né? Essa noção é tão importante porque tem certas coisas que, à medida que a cidade cresce, a gente não vai ver nunca mais. O líquen cor-de-rosa das árvores, os insetos em abundância no vitrô do carro, o vagalume à noite nas casas, no quintal, na janela que aparecia. Vão desaparecer. O coral, na cor coral, ele está se transformando em coral branco. Os mares estão perdendo os corais. Os polvos estão cada vez indo mais para o fundo do mar, aonde o humano não possa tocar. Então, assim, nós estamos vendo, a gente está avisado. As coisas estão extinguindo, estão desaparecendo. Quando essas coisas desaparecem, nós estamos condenados. Então, olhar para o cupim é olhar para a nossa perecibilidade, para a nossa finitude. E é isso que eu queria falar, porque a gente está falando da ordem das coisas que desaparecem. O que a Juliana faz com a casa é tentar conservar antes que ela suma de vez, contar essa história antes que ela suma de vez. Só a arte é capaz de dar construir essa existência onde ela não está mais. Eu queria fazer uma contribuição e quando eu vejo isso também, né, apesar disso, lembrei também que a gente não vê mais borboletas, né? É verdade. Então eu lembrei disso, mas de qualquer forma a Juliana preserva a produção dela de engenheira, ela tem muito de engenheira no que faz. Quer dizer, a parte da tecnologia, apesar de ser uma artista super sensível, ela não abandona a parte da tecnologia, vive junto essas duas, Juliana, uma complementa a outra, né? Fica tão bonito porque ela sempre inventa uma iluminação, aqueles acendedores, não sei o quê, tudo isso. Eu jamais ia pensar nisso. Eu também não sou artista, mas de qualquer forma. Também é essa. Mas ela inclui tecnologia o tempo todo, junto com esse trabalho dela. É uma coisa que não tem nada a ver, mas tem. Eu sou de peixes, então peixes vive no mundo da lua, sonhador, até dizer chega, dá pra ver, né? O meu ascendente é em virgem, e virgem é metódico. Daí o virgem me mata ali, porque eu tenho. Então, assim, o peixe sonha horrores e o virgem vai ter que fazer tudo lá. À medida que
envelhecendo, a gente vai ficando como mais forte, né? Pode passar. Aqui as lascas, né, da casa, daí também ó, eu guardei e fiz esses mapas, né? Então, lá são as fotos e aqui as lascas, né? Pode passar, Vicky. No corredor, folheando os livros, ó, eu sempre vou achando alguma coisa, então eu trabalho de várias formas, né? São só os escritos, né? Só escritos. Aqui uma dobra que o cupim comeu, essa página de todo o livro é a única que tem uma marcação diferente. E eu fico pensando assim, eu tenho vários livros assim, né? Comidos na dobra. Aonde paramos, né? Então, aonde paramos, onde a gente para, deixa uma marca para sempre, né? Mas explica os outros, porque é tão bonito aquele das águas paradas. Tá. É porque aqui é o do Brecht, né? Uma citação que eu não lembro qual é. Aqui o mapa do Brasil em poros, né? Aqui tem só um comidinho de cupim, que daí eu fiz a propagação. E aqui é Be Aware of Smooth Water, cuidado com as águas paradas. Propagação, que daí eu fiz a propagação não em desenho, em bordado. Esse aqui, os processos, um pouquinho, é só uma brincadeira. E eu acho que aqui a nossa história termina, né? Então, assim, eu vou pegando essas páginas e eu vou deixando elas me levar, assim, eu vou brincando com elas, né? Pode passar, Vicky. A última sala. Essa sala. Faz tempo, assim, que eu tô querendo buscar a cor. Porque é um trabalho pesado esse das ruínas, né? Tipo assim, eu tô precisando agora, eu tô há 1 ano trabalhando com ele, agora eu vou dar um tempo para dar uma respirada, né? Porque ele é pesado. Então eu tô buscando a cor. E aqui, esses MDFs eu encontrei, é o resto da indústria, né? Eu encontrei no lixo. Eu ia pintar atrás, eu ia usar como tela e pintar atrás, porque atrás é liso. Eu tava numa época lá passando umas dificuldades financeiras, eu não vou comprar nada, eu vou usar o que eu tenho, encontrei e vou pintar. Só que eu levei para o ateliê e eu digo, meu Deus, isso aí é uma obra pronta, eu não preciso fazer nada. Ela tem intervenção de cupim aí, não? Não, aqui é da máquina. Isso aí, a máquina de corte, sabe? É a cama de uma mesa de corte. Então fica marcada embaixo, daí a indústria vai trocando, né? Quando ela fica muito marcada, eles põem uma nova e vai trocando. E só que nessas aqui o cupim comeu, aqui a máquina comeu já o resto dos insetos, o resto da indústria. Então a gente está trabalhando com todas as ruínas, né? Aqueles 2 vermelhos ali no final, assim, das nossas quadros, né? Eu queria convidar a Lígia para falar um pouquinho, que ela escreveu sobre isso, a série, né? Eu achei que esse trabalho da Juliana é um remédio, porque ela é capaz de enxergar onde a gente não vê nada, vê porcaria, ela vê uma obra de arte. E ela mimetiza o cupim. Então, precisa ter um olhar mesmo especial para olhar no resto uma obra de arte. E aí foi isso que eu escrevi várias coisas, bem, e falei sobre a profundidade magra, que é a profundidade que os egípcios costumavam usar, né? Vocês se lembram, né? Quando eles faziam, dando o hierógrafo, mas também da pintura, né? Deles, de parede, eles faziam, porque eles achavam que se fizesse uma escultura assim, bem muito profunda, os espíritos podiam entrar dentro dela. Então, como ela não deixa sombra essa profundidade magra, é uma forma de preservar a integridade do trabalho e a homenagem que eles faziam. Aí eu me lembrei disso e achei que ela fez um trabalho, olhou e viu um trabalho de profundidade magra, que é um item da história da arte. E depois falei sobre as cores e tal, mas basicamente é isso. E muito atual também no momento que a gente está vivendo, essa coisa do reutilizar, do upcycling, né? A gente não precisa construir nada do zero, já tem tudo aí, já tem material muito suficiente, estudo, né? A gente reutilizar as coisas, né? E transformar, em vez de começar do zero. Esse é um olhar petrista, um olhar áptico. Ela é capaz de olhar e ver alguma coisa para todo mundo, né? E ela ainda faz isso sobre a arte.
daí alguns eu nem interferi, e alguns eu pintei, né? É a experimentação das cores mesmo. Aquele lá parece uma paisagem, uma coisa mais linda do mundo. Tem uns que parece uma paisagem, é uma marinha. Olha só, isso aí, ó. Aqui à esquerda, não parece uma marinha? É coisas de Juliana. Aqui, quando eles ficaram no ateliê, essa aqui eu botei. Veio, eu percebi. Eu botei a pedra. Aqui é porque é o seguinte, lá em casa, assim, a gente aprendeu inglês em casa, então a gente lia muito com o pai para aprender. E ele escolhia os livros, né? Então eu gostava de matemática, de ciências. Então, para mim, ele escolheu uma vez um livro sobre os arqueólogos os que descobriram as escritas, não é arqueólogo? Decifrou. E daí, assim, 12 anos eu tinha. E eu gravei, assim, adorei o livro, né? Fiquei com aquilo na memória. A primeira vez que eu vou para a Inglaterra, eu encontro a Pedra da Roseta. Eu digo, opa, já juntei, né? Muito tempo depois. Quando esse material está no meu ateliê por muito tempo, daí eu me fez lembrar a Pedra da Roseta. É uma escrita aqui, né? E eu fiquei, daí já viajei mais ainda. Se acaba a nossa civilização, esse material encontrado daqui eles vão tentar decifrar essas escritas, né? Que é feita pela máquina. O que será que eles vão ler nisso? As próximas civilizações, né? Com certeza. Isso é uma viagem minha, né? Sim, mas com certeza eles vão ver que a gente já estava fazendo máquina. Ou então vão ler, né? Vão conseguir ler. Vão descobrir um novo. Eles vão descobrir um novo alfabeto, eles vão descobrir coisas escritas ali que nem nós sabemos o que está. Nas paredes. Isso. Aí, É igual, né? Uma pedra pré-histórica, vai decifrar opção de coisa, o tipo de material que usava, como é que fazia, papapá. Essa pedra da Roseta é aquela que se escrevia nos hieróglifos, é isso? Tem 3 escritas aqui. Pode falar. Não, pode falar. Não, só dizer que tem 3. É uma pedra que está no Museu Britânico. Mas ela é grande. E ela é de granito, Ela é muito grande. difícil de ser trabalhada, porque é uma das rochas mais duras que existe no planeta. E custou muito. Ela foi encontrada por Napoleão e trazida para o museu. Só que depois, Napoleão não, ela foi decifrada, foi decifrada por um estudioso chamado Champollion, que vai... Como é que ele traduziu? Porque ali tem 3 escritas. O hieróglifo, a escrita copta, egípcia, que é uma escrita mais ordinária, e a escrita grega. Quando ele entendeu que tinha 3 tipos de escrita, foi mais fácil de chegar à tradução dessa pedra. Então ela é isso que hoje a gente ainda lida, porque, por exemplo, em Herculano se descobriu agora um lugar que teria sido uma biblioteca, e lá tem uma quantidade muito grande de papiros que, por causa do Vesúvio, ficaram calcinados. Agora a inteligência artificial está traduzindo. Então a gente está sempre nesse esquema de tradução, né? De traduzir o desaparecido, que é uma coisa da Juliana, traduzir o que desaparece. Dá uma outra existência para as coisas que desaparecem. Eu acho a analogia de traduzir muito bom, porque em italiano traduzir quer dizer traduzir, dizer de novo. Isso acho que é bem isso, né? Oi, Estela. Eu tenho uma pergunta para a Ju. Dá para me ouvir? Perfeitamente. Porque trabalhando um pouquinho com ela, vendo assim, do jeito como ela pensa a exposição e o trabalho dela, eu vejo muito o trabalho dela, não é só a escolha e esse achado dela, mas o jeito que ela escolhe expor eles. Então ela falou do Zimmer, né? E das opções que consegue ver alguns atravessando a mão, e todos os acrílicos, tudo que ela pensou. E aí eu queria saber de vocês como é que foi
como a escolha da como expor, né? Isso tudo vai acontecendo. Eu estou trabalhando com esse material há muito tempo, né? Encontrei em 2000. Daí, nesse paralelo, é tipo assim, a gente vai fazendo várias coisas, vou fazendo oficinas, eu vou trabalhando com pintura, eu vou desenhando. Daí, quando eu encontro um material ali do livro, eu já tive várias experimentações. Daí, o que aquilo me remete? Então, qual é a melhor forma para trabalhar aquele material que eu tenho na mão? Eu vou costurar, eu vou desenhar, eu vou fazer um objeto. Então, assim, mas o material é que vai me pedindo. Daí é aquilo que eu falei, assim, o ateliê vai me levando, né? Daí a gente, eu vou pensando com as mãos. Então, assim, é tudo meio intuitivo. E como, por exemplo, dos poros. Por que eu expliquei ali, por que um eu botei luz e o outro não? Né? Um não precisava, quando eu olhei, já para ver os poros, né? O outro grande não, porque para ver o grande eu me afasto. O que eu vou fazer? Como que eu vou resolver para as pessoas enxergarem os poros? Então, o problema vai me dando as soluções, sabe? Então, todo o material aqui foi todas as obras são dessa forma que eu vou trabalhando, pensando elas. O objeto é a obra também, a forma, todas essas decisões e trabalho com a mão são a obra. Os que eu não, os intocados, assim, os ready-mades? Acho que sim, eu não sei, é que a forma de expor o ready-made, pelo que eu estou entendendo, ela é o trabalho. Sim. Isso. Aí agora falando sobre essa sala, aquela sala lá de trás, como é que foi esse trabalho em conjunto sobre a obra da máquina. Da máquina? E a questão da capela. Ah, tá. Bom, eu sempre vi aquelas obras para expor no chão, porque eles são, se a gente fica em pé, ele é quase da nossa altura. Então eu queria meio como um portal, ele da minha altura, eu não queria ele no alto, eu queria ele da minha altura como se eu fosse entrar. Mas ele funciona também pendurado. Só que na exposição aqui a gente botou aquele tijolo cimentício para ele ficar um pouco mais alto e ter um respiro embaixo, né? A sala tem umas limitações, não dá para pendurar na parede, aquela parede ali não é permitido perfurar, mas de qualquer forma eu não queria pendurar eles, né? Então, assim, dentro do ateliê, olhando, reolhando, porque fica muito tempo. Essas placas estão no ateliê, eu comecei a recolher em 2015, quase 10 anos comigo, né? Então, 9 anos, 8 anos. Então eu vou olhando, e a obra vai dizendo para mim, intuitivamente, como deve ser, né? Não vende as obras? Eu vendo. Não muito, mas meu foco não é a venda, né? Então, dessa exposição tem uma obra só que é de um colecionador. É porque assim, eu fico mais focada na criação no ateliê. E essa parte Quando elas só não veio... estão expostas, elas ficam guardadas, né? Oi? Quando não estão expostas, ficam guardadas. Guardadas. Aos chupins, inclusive. Tem que estar toda hora cuidando ali. Eu mexo muito no ateliê, eu vou para um lado para o outro. O problema do artista é esse, né? É o acervo, né? Que é um trabalho. Eu joguei muita coisa fora. Eu já joguei muita obra fora. Porque assim, eu tenho muita coisa no ateliê. Imagina, eu fico guardando esse material há muito tempo. Inclusive esses MDF eu quase joguei fora. Porque ele ocupa muito espaço no ateliê. Tu não joga essas coisas fora. Então assim, às vezes eu me lembro em algum lugar ela tá. Às vezes eu me lembro de algumas obras, puxa, aquela eu gostava, agora já foi. Não, agora eu estou guardando mais. Eu só queria dizer de uma experiência muito bonita que a Thaís teve quando entrou nessa sala. Vamos... Pode contar, Thaís? A parte começa pela tua cor preferida. Vermelho. Curioso, né? Falta esses painéis, essas placas de corte, tem acumulado nelas várias escritas, né? Só que não necessariamente todo mundo consegue ver, porque algumas coisas que estão ali escritas você reconhece por já conhecer, né? Reconhece. Me
chamou muita atenção, que é a primeira que eu fui olhar, né, tem a ver com esse, pra mim, esse ponto de atenção que a Juliana traz, que é o vermelho, né? Então, de repente, de alguma coisa que aparecia totalmente na Juliana, a obra inteira virou aquela cor, né? E quando eu cheguei perto dela, o que eu encontrei, então a obra que mais me afetou, ao chegar ali tinha uma outra camada de escrita nela que me afetou, que é o fato de que eu olhei para a obra e reconheci de onde ela vem por conta do que estava escrito nela, nessa sobreposição, porque deu de entender exatamente uma das empresas que faz uso desse lugar onde ela conseguiu o painel, que é a empresa do Tigre, que é a empresa do meu companheiro. Então eu reconheci o signo que ninguém tinha, que a Lida não tinha visto, porque eu consegui ver o símbolo da empresa ali. E aí eu entendi exatamente qual que eram as empresas que estavam sobrepondo essa placa para conhecer na cidade a localização dessas empresas. Então, o primeiro chamou a relação foi, da empresa e da construção dos materiais de propaganda dessas empresas, e principalmente da do tipo, que é uma empresa de design daqui, de Florianópolis, que curiosamente trabalha construindo objetos simbólicos, assim, né, para venda. É uma empresa de design que vende coisas como Torre Eiffel, sei lá, objetos que são da cultura popular, assim, né, de uma cultura de mídia, e que me fez de fato muito pensar no que seria um futuro lendo essa placa. Sim, tu conseguiu ler, né? foi a primeira tradução. A primeira leitora, tradutora. Sim, porque de fato tem ali, né, camadas de uma cultura de comércio, de uma cultura de mercado, né, que está se relacionando com símbolos da nossa cultura, e que estava ali sobreposta nessa placa que ia ser jogada fora. Né? Que seria uma civilização futura olhando para um negócio desse e entendendo como os nossos elementos simbólicos importantes, né, rivalizando essa placa, sendo que é uma empresa que vende objetos, né, de decoração da casa. É uma experiência curiosa. Ao lado do cupim da Juliana. O cupim pós-moderno. Mas é legal essa charada, porque depois de ela ter mostrado tudo, ela revelou, tá lá, em cima da lareira. Olha aqui, ó, eu só brinquei, tudo que eu fiz era mimetizando os cupins. O meu trabalho era de imitá-los. É isso que ela está dizendo quando bota essas placas lá, né? Eu mimetizo os cupins, eu aprendo com eles. Está aqui a lição. Foi isso que ela deixou registrado no final. É o ready-made da Juliana. Né? Finalzinho. Aqui um making off geral. Queria agradecer toda a equipe, um monte de gente trabalhou. Foi uma equipe grande, super As profissional. curadoras do jardim eu não tinha visto entraram as três juntas. A Estela, a Renara, a Eduarda. Então foram vários encontros, várias reuniões, mas a exposição, nenhuma exposição é um trabalho coletivo, né? Ninguém faz exposição sozinho, é um trabalho coletivo, é um trabalho de cupim, todo mundo junto trabalhando. Colônia. Colônia. Então, assim, é mais ou menos isso. Acho que acabou, né? Eu, assim, desculpa as gaguejadas, estou espremida. Tá nítido que eu não sou da palavra, por isso que eu usei um pouquinho das citações. Eu sou do fazer, do manual, né? Então, normalmente, assim, eu quase nem ponho título nas obras. Eu deixo a obra, deixo que a pessoa vai ver o que quer e pensa num título. Então, não é muito fácil para mim falar do meu trabalho. E eu gosto, eu leio muito, eu pesquiso, mas falar é mais complicado. Tá. Não, e somando a isso, assim, nós estamos num pós-exposição depois de um ano, assim, eu tenho, essa semana, eu sou celíaca e essa semana andei me intoxicando, assim, acho que fazia uns 2 anos que eu não ficava assim tão mal, então assim... Ressaca de exposição. Então, mas estamos aí, o que fizemos, né? Parabéns. Oi?
Parabéns mesmo. O primeiro, não, pode falar. Eu queria agradecer muito a Rô, porque a Rô é a idealizadora disso tudo, vocês viram no começo, né? Então a Rô, ela fica buscando na cidade os espaços, os artistas, os alunos, e faz todas essas pontes e faz as coisas acontecerem, né? Obrigada, Rô. Obrigada. Mais alguma pergunta? Vocês podem explorar um pouquinho a artista agora diante das obras, se quiserem perguntar. No sábado a gente vai fazer uma visita, daí vai ser diferente. Hoje foi aqui com as fotos, no sábado a gente vai caminhar pelas salas para falar sobre as salas. Das 10 ao meio-dia. Todos convidados.